Boa noite. Uma alegria muito grande estar com vocês. Vim de Araçatuba para cá, trabalho lá em Araçatuba, na Unesp. Minha família fica em Ilha Solteira. E é uma cidade irmã da cidade de vocês. Tem características muito semelhantes e peculiares. E em Santa Fé eu também me sinto muito à vontade. Vários momentos da minha história se passaram nessa cidade com pessoas que hoje eu encontro nas casas espíritas. Numa época em que eu, mesmo tendo nascido numa família espírita, a minha avó da época que você falar que você era espírita, você teria sérios problemas, inclusive com a polícia, né? Curandeirismo, exercício ilícito de medicina. Mas, meus irmãos do coração, hoje nós nos perguntamos o que é ser espírita. É acreditar em reencarnação? Claro que não. Existem inúmeras crenças espalhadas pelo mundo que pregam a reencarnação, que estudam a reencarnação há 3, 4 mil anos. Nós não estudamos reencarnação. A oração da nossa irmã, ela abordou todos os pontos que eu pensava em falar para vocês. Ela começa, numa parte inicial da oração, invocando a figura amorosa do Cristo, cita a mãe biológica de Jesus. Isso me fez lembrar de uma pergunta: cadê a família dele? Jesus teve vários irmãos, várias irmãs. Por que Emmanuel, quando escreve Paulo e Estevão, ele não fala que o líder daquela igreja era Tiago, irmão de Jesus? Hoje os historiadores sabem disso de maneira muito clara. Era ele que falava para Pedro: menos. Você está errado. Essas pessoas foram apagadas da história da civilização cristã, porque precisavam criar a figura de um Deus encarnado homem, aquilo que para a doutrina hindu é a figura do Avatar. Eliminaram a humanidade de Jesus e criaram dogmas, criaram fantasias ao longo de 2000 anos. Mas eu também não estou certo, não estou falando de maneira isenta. Reparem que eu falei criaram, estou errado. Nós criamos. Nós somos a reencarnação de muitas daquelas pessoas que ao longo do tempo criaram essas fantasias. Quando Jesus veio à Terra, ele tinha um cerne, a mensagem dele tinha um ponto central que é indiscutível. Todos os teólogos, todos os estudiosos concordam num aspecto. O ponto central da doutrina de Jesus é o reino de Deus, que dependendo do evangelista tem um nome diferente. Reino dos céus, por exemplo. Quando nós pegamos um texto bíblico ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, eu sou muito favorável a procurarmos também os textos no original, porque tem muita coisa interessante que por falta de espaço, por falta de tempo e de condições, acabou não sendo incluído dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E um aspecto que sempre me seduziu dentro do Espiritismo: nada nos é proibido estudar. Vou citar um exemplo para vocês. Existe algo que se discute muito hoje dentro da doutrina espírita. Será que renascimento, a reencarnação, só acontece no nosso plano? Quando alguém fala que existem outras esferas onde as pessoas nascem, eu sei que a reação mais comum é pegar uma pedra, né? Nós não atiramos pedra dentro do Espiritismo, nós criamos polêmica, é a mesma coisa. Muitas vezes nós confundimos estudar, eu falava isso com o irmão, nós confundimos estudar com repetir mantras. Parece que todos estamos diante do Muro das Lamentações, fazendo um movimento sincrônico e repetindo as mesmas palavras. Gente, Jesus deixou claro que
que nós temos que pensar naquilo que falamos, naquilo que sentimos e na vida que levamos. Nós estamos numa época, se você nunca se perguntou o que você está fazendo nesse mundo, duas opções: ou você me ensina como fazer isso, ou então você veio de um outro mundo. Porque todo mundo hoje se pergunta por que esse mundo é tão louco, o que a gente está fazendo aqui. Se perguntar, se questionar sobre o nosso papel no mundo é uma obrigação, é um dos aspectos mais importantes da doutrina espírita. Um dos maiores estudiosos da reencarnação foi questionado. Ele era um professor de psiquiatria, ele era canadense, ele trabalhava nos Estados Unidos, o professor Stevenson. Questionaram-no por que ele estudava a reencarnação. Eu sempre lembro dessa história. E ele disse o seguinte: que se a ciência provasse que o homem reencarnava, que alguma coisa sobrevivia à morte e voltava, os homens iriam cuidar melhor da sua vida. Porque muitas sociedades se fartaram da religião. Vou citar um exemplo para vocês. Existe um evangelho chamado Evangelho de Tomé. Esse evangelho ele foi colocado fora do cânone dos livros sagrados. Não é porque ele é ruim. Existem alguns evangelhos antigos que são horríveis. Eu li alguns deles, olha, tem coisa que é difícil de você conseguir virar a segunda página. Mas o Evangelho de Tomé não é assim. O Evangelho de Tomé começa dizendo que essas são as palavras que foram ditas pelo nosso Senhor Jesus a Dídimos Tomé. Dídimos em grego significa gêmeo. Tomé vem da palavra aramaica que significa tomai, que significa gêmeo. Nós conhecemos ele com o nome de São Judas Tomé, ou Tadeu, que tudo indica era um dos irmãos de Jesus, provavelmente irmão gêmeo daquele que veio depois do Cristo. Nós achamos que as pessoas ficaram 2000 anos sem pensar na mensagem cristã, mas os irmãos de Jesus foram conhecidos por muita gente. Só para que vocês tenham noção, Tiago, ou Jacó, né? Seria o nome mais próprio dele, foi morto por ordem do sumo sacerdote no ano 62, morto por apedrejamento. Quem defendeu Tiago ou Jacó? Os fariseus. 20 anos depois, um outro membro da família de Jesus é crucificado. Ninguém fala disso. Esse irmão chamava-se Simão, esse indivíduo chamava-se Simão, e era primo em primeiro grau de Jesus, e foi conhecido de alguns dos primeiros estudiosos, vamos colocar assim, da história da igreja. Dentro do Espiritismo, a gente tem que tirar as fantasias. Jesus foi um espírito de uma evolução tão grande que aqueles que se colocavam em contato com ele sentiam o impacto realmente da aura do Cristo, da mente que se expressava ali. Mas uma coisa que eu aprendi dentro dessa doutrina, eu sei muito pouquinho, vocês me perdoem, mas Deus não cria exceções. Deus não cria privilegiados, porque se Ele criasse um privilégio para alguém, Ele não seria infinitamente bom nem justo. Não é acreditar em reencarnação que nos torna espíritas, mas é acreditar que o nosso espírito está aqui agora, como um dia estará em outro lugar, com um propósito definido. Cada um de nós tem algo a fazer aqui. Cada um de nós, na casa espírita, na sociedade, na igreja católica, na igreja evangélica, na escola, no banco, no mercado, cada um é exposto àquilo que ele mais necessita para crescer. Cada um tem um papel. Quando aquele guru indiano perguntou para o Dr. Stevenson por que ele estudava a reencarnação, e ele deu essa resposta, que se nós provarmos, o homem vai tomar mais cuidado com a sua vida, esse guru indiano deu risada, falou: besteira, nós acreditamos em reencarnação já há 4.000 anos. Nós temos ladrões, assaltantes, estupradores. Hoje, boa parte dos estupros que acontecem no mundo ocorrem na Índia. Então, gente,
A reencarnação precisa ser estudada e ela é um caminho. Mas se nós não aproveitarmos a nossa oportunidade aqui, a questão é, fizemos bom uso do tempo que nos foi dado? Um dia uma jovem falava tanto que ela queria morrer, faz muito pouco tempo isso, uma jovem que tinha tudo para ser muito feliz, um peso nas costas absurdo. Eu falei, você já fez alguma coisa em prol de alguém? Você já pensou em alguém que não fosse em si mesmo? Você já viu o quanto a vida pode ser dura ou pode ser leve, dependendo da forma com que você encara o peso que você carrega? Então tira esse peso todo nas costas e recomeça a tua jornada, porque nenhum de nós está aqui, primeiro, para fazer turismo, segundo, para sofrer. O sofrimento existe por uma série de fatores, mas ninguém nasceu para sofrer. Porque se as pessoas nascessem para sofrer, então Deus seria masoquista, sádico, né? Masoquista nós, sádico o Criador, isso não existe. Sádico é aquele que gosta, se diverte, sente prazer no sofrimento alheio. Esse não é o nosso Criador. Jesus deixa muito claro que esse Pai, que muitos dizem, chamam de general, comandante de exércitos, era na verdade a figura de um pai muito amado. E ele usa, para se referir a Deus, ele usa uma expressão que já existia na época, outros utilizaram. Era muito comum no judaísmo galileu expressões que denotavam a proximidade da pessoa que falava com a figura divina. Mas Jesus personifica muito isso. Como ele chama o nosso Criador? Ele chama de Pai. Então toda oração é uma conversa com o nosso Pai. Um Pai que nos colocou em moradas das mais variadas, segundo a nossa necessidade de aprendizado. É o que a gente pensa, mas também segundo a nossa capacidade de ensinar os outros. Dentro do Espiritismo, todo mundo aprende e ensina. Aprende porque a vida é uma escola, ensina porque já aprendeu alguma coisinha. Isso é muito importante. Vamos tirar das nossas mentes os contos de fábula que nos foram colocados. Isso é Kardec. Muita gente fala que a codificação de Kardec está ultrapassada. Kardec, antes de falecer, ele disse que a parte científica do Espiritismo precisava de atualizações, porque toda ciência é baseada em atualizações. Isso é muito justo. Mas a parte filosófica, a parte moral, continua e sempre vai estar atualizada, porque ela se baseia no relacionamento entre nós e os nossos companheiros que não estão exatamente agora aqui. Mais ou menos 50 anos depois que Kardec tinha adentrado no mundo espiritual, Charles Riquet, médico, imunologista, prêmio Nobel, acho que ele ganhou em 1913 esse prêmio Nobel de Medicina, ele dizia que ele admirava Kardec, porque Kardec ele trouxe a razão para junto da fé, ele criou a experimentação espírita. Isso é muito importante. Então, gente, vamos abrir a mente e pensar num assunto que se fala muito hoje. Se na casa do nosso Pai, porque Jesus é nosso irmão, ele passou pelas mesmas circunstâncias que passamos e provavelmente trilharemos um caminho semelhante também. Existem textos mediúnicos que falam que Jesus nunca encarnou, é a chamada teoria do corpo fluídico. Isso é uma enorme, estratosférica besteira. Imaginem que vocês admiram um juiz que todo mundo admira, no Brasil hoje tem vários. Imagina que legal seria se nós descobríssemos que um desses trabalhadores da justiça, que um deles privilegiaria o próprio filho em detrimento do resto da humanidade. Se o juiz fulano, o juiz Beltrano, passa a ser admirado quando ele traz para dentro da própria casa as leis que ele tanto diz seguir, que o nosso Criador, ele criaria uma pessoa
especial, perfeita, que não passou por problema nenhum. Isso é absurdo. É como se não conhecêssemos o sentido da palavra evolução. E quando pensarmos em Jesus como um privilegiado, lembremos de como ele faleceu. Tácito, Suetônio, Plínio descrevem a crucificação como a mais hedionda das penalidades. E nenhum deles era cristão. Eles diziam que os cristãos eram abomináveis. Não gostavam nem um pouco do lado das comunidades cristãs. E eles escrevem a cruz desse jeito. Então cada um de nós passa por grandes dificuldades que transformam o nosso eu. E à medida que a nossa sociedade evolui, o nosso mundo evolui junto. Vamos conversar rapidamente sobre esse processo de transformação da nossa sociedade, das moradas da casa divina, que no Evangelho segundo o Espiritismo vem como título: Progressão dos Mundos Habitados. Um dos aspectos que eu gostaria de colocar para vocês é que muitas vezes, quando nós estudamos os textos de todas as religiões e os autores, costuma-se colocar que à medida, todas as doutrinas reencarnacionistas, que à medida em que o homem evolui, ele perde a sua animalidade e começa a ganhar aquilo que se chama de angelitude. Me desculpem os autores espirituais, mas isso também é uma grande bobagem. E eu mostro que existem boas evidências biológicas de que isso é bobeira. Primeiro, se nós pedíssemos para um médico ou um anatomista descreverem para a gente o nosso sistema nervoso, o que ele falaria? A nossa cuca, a parte mais profunda dela é um sistema nervoso de jacaré. Em cima desse sistema nervoso primitivo foi acrescentada uma série de estruturas, o nosso telencéfalo. A evolução, ela não se opera através da perda de características, ela se opera, ela se mostra através da transformação paulatina e aquisição de controle sobre essas mesmas características. O anjo, ele continua tendo o lado animal dele extremamente sob controle e atuando quando necessário for. Vocês querem ver o lado animal trabalhando? Muito simples. Eu tenho mãe, eu tenho pai. Foi o lado animal daquelas duas pessoas que sentiu atração recíproca e permitiu que eu viesse para cá. Nós cristãos, hoje, devemos rever o conceito que fazemos a respeito de sexualidade. Por exemplo, a mulher judia que não tinha filhos, ela se sentia uma pessoa rejeitada pela comunidade, pela sociedade. Existem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Sara, mulher de Abraão, queria ser mãe de qualquer jeito. A virgindade, ela não era valorizada quando a mulher era casada. Pelo contrário, isso era considerado uma postura extremamente desfavorável perante a Deus, um crime perante o Criador. Então, a angelitude, a aquisição desses princípios, faz com que venhamos a controlar tudo aquilo que nos foi concedido ao longo do tempo. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, um livro maravilhoso, ele mostra que evoluir é se transformar. Esse livro é escrito sem julgar as pessoas e as épocas. Quando nós falamos em evoluir, evoluir é mudar, é se adaptar. Evoluir é uma necessidade. Da mesma forma que é a morte física que dá sentido à vida. Da mesma forma que os nossos laços familiares se estreitam a partir das existências que se iniciam e se fecham. Nós, dentro da nossa doutrina espírita, precisamos estudar o mundo espiritual. Precisamos estudar espiritualidade, porque, como diz o próprio Emmanuel, o espiritismo é necessário, religião, o cristianismo é necessário,
Mas espiritualidade hoje é absolutamente indispensável. É isso que muitas vezes nos falta. As pessoas muitas vezes não entendem por que tão poucos desencarnados estão felizes. Por que tão pouca gente, quando desencarna, se sente bem? Pessoal, era para todo mundo rir. Como diz a história, né, o ditado popular, o nascimento é aquela situação em que está todo mundo rindo e o coitadinho está chorando. Começou de novo. Lá vou eu ter que estudar, ter que aprender a andar, cair e seguir. Mas o desencarne, está todo mundo chorando. E se aquela pessoa aproveitou o mínimo a sua existência, eu garanto para vocês que lá dentro ela está sorrindo. O que nos falta? Nós temos apego ao mundo. Nós nos sentimos donos de tudo aquilo que o Criador nos emprestou para essa passagem aqui. Quando a irmã nossa falou aqui que as dificuldades trabalham o nosso íntimo, o principal aspecto que as dificuldades trabalham é o nosso apego e o nosso sentimento de posse. É meu filho, você viu minha esposa? Olha, eu vou deixar minha casa para você. Não foi Jesus que disse a respeito de um agricultor que preparava um celeiro maior, e ele fala hoje mesmo, ele não sabe, mas hoje mesmo entrará do outro lado da realidade. Nós somos assim, precisamos aprender a viver desarmado a caminho da luz, porque é o caminho. Evoluir é atrevimento, é se questionar se aquilo que nós fazemos está certo. Você faria hoje as mesmas coisas que você fez há 10 anos? Não. A isso damos um nome: evolução, transformação. É olhar para frente. É muito comum as pessoas, um fato muito comum, as pessoas ficarem se perguntando quem fui. Você quer saber quem você foi? Muito fácil. Olha para o espelho. Fale em voz alta para você mesmo as características mais marcantes daquele espírito. Agora, por favor, não vai ter ninguém ouvindo, então não minta para si mesmo, que é o pior tipo de mentira. E você vai ver um conjunto das suas características ao longo de reencarnações se projetando ali. Você quer saber para onde você vai após o seu desencarne? Que eu, seu irmão, espero que só ocorra quando você estiver se sentindo absolutamente feliz por ter superado a si mesmo. Que o seu desenlace ocorra no momento mais adequado e feliz para você, para que você possa sorrir diante da nova situação. Reparem que eu não falei que viva muito, porque na verdade é o nosso Pai, o nosso Criador, de certa forma trabalha essa realidade. Mas em poucas palavras, que vocês vivam séculos aqui. Mas para onde iremos todos nós? Você quer saber para onde você vai? Feche os olhos, esqueça da tua realidade. Aonde a tua alma descansa quando você não está trabalhando? O que te provoca prazer? O que te atrai? O que te chama a atenção? O que te fala ao coração? É isso que te fala ao coração? É isso que te acalma? É isso que te anima? É isso que te empurra para frente? Independente do que venha a ser, é para esse ambiente que nós iremos. E nós temos a vida inteira para reeducarmos também a nós mesmos. Então, quando se fala em evolução, a gente olha para frente. Até porque todas as recordações de vidas passadas, elas sofrem influência das condições em que o médium ou a pessoa que lembra do passado se encontra. Da mesma forma que todas as comunicações mediúnicas, mesmo as mais límpidas, que na minha opinião foram as de Chico Xavier. Se vocês quiserem ver o que é mediunidade pulsante, peguem o livro Quando se pretende falar da vida. Um rapaz judeu, é único esse caso. Ele usa Chico como médium para falar com a sua mãe e o seu pai. As primeiras mensagens têm mais palavras em hebraico transliteradas para o português do que palavras em português.
Quando a mãe do menino mostra para o rabino aquilo que o menino tinha escrito, o rabino vira para ela e fala: perfeito, o sentido de todas essas expressões está correto. Quando o menino desencarna, o sobrenome dele era Muscat, eram judeus europeus. O menino desencarna, acho que aos 19 anos, nas vésperas de começar o curso de medicina. O pai era médico da Hebraica, em São Paulo, um clube da elite social da cidade. O menino, ele desencarna e ele se vê junto de uma cidade linda. E o avô dele conversando com ele não percebe, o menino não falava hebraico, mas ele entende perfeitamente o avô. Ele pergunta que cidade é aquela, e o avô fala: Yerushalayim, a nossa cidade. E aí ele fala: me desculpem os cristãos, mas amar a Deus e ao próximo é universal. E Jesus foi universal nesse sentido. Então vamos olhar para frente, para o caminho que nós decidimos trilhar. Aceitemos que cada um tem a sua velocidade. Não adianta empurrar aqueles que ainda precisam esperar um pouquinho. Façamos o nosso papel. Quando nós pegamos textos espíritas a respeito dos diferentes tipos de mundos, de sociedades, nós vemos uma estrutura semelhante a essa, uma escadinha. Não vamos dar nome a isso, porque isso tudo é muito didático. O que é o mundo primitivo? O mundo primitivo é aquele em que a vida tem o seu início, a vida estruturada, aonde o princípio inteligente se individualiza e literalmente o espírito humano começa a encarnar em homens muito primitivos. Acreditam em Deus? Como será que é? Nós não conhecemos nenhuma outra sociedade primitiva no universo, mas eu acho que acreditar em Deus seja uma das crenças mais antigas do homem. Eu dou 2 exemplos para vocês, 3. Primeiro, todo mundo acredita, até o ateu que fala Deus me livre. Tá? O indivíduo é ateu não é porque não acredita em Deus, mas é porque ele tem medo de se perguntar o que ele fez na própria vida. Se existe um Deus bom, o que eu fiz na minha vida? Sendo que eu pensei exclusivamente em satisfazer a minha pança. Isso é uma realidade, desculpem a terminologia, mas tem muita gente que só põe o centro de força gástrico, esplênico e o básico para funcionar. Busca o prazer a qualquer custo, mesmo que o custo seja a própria família. Um outro motivo: encontraram nas colinas de Golan, entre Israel e a Síria, encontraram um homem das cavernas, lá um Homo sapiens neanderthalensis, com quase 100.000 anos, e ele foi enterrado em posição fetal. Por que se enterra em posição fetal? Porque as pessoas enxergavam a morte como uma passagem para um novo nascimento. Morreu aqui para nascer em algum lugar. Gente, isso é lindo. Se nós encarássemos a morte, nós temos a morte de um lado para ter o nascimento do outro, nós não teríamos medo dela e morreríamos sorrindo, em vez de ficar revoltado com o fato de não estarem mais aqui. Isso é uma realidade. Tudo bem, a posição fetal foi acidental, é possível, mas tem uma outra característica: eles encontraram junto da terra, ao redor dos ossos, encontraram dezenas de tipos de pólen, ou seja, de flores. Aquele homem com 100.000 anos recebeu funeral. Então ele não foi encarado como uma carcaça morta jogada fora. Um outro exemplo: nós sabemos que os elefantes têm essa região interior, chamado córtex pré-frontal, tão mais desenvolvido que a gente. Eles têm uma memória enorme. Existem vários vídeos na internet do filhote ou do elefante jovem, quando passa junto dos ossos da mãe, da avó, ele se coloca de forma respeitosa. Um dos vídeos, o animal faz movimento pendular com a cabeça. Existem vídeos mostrando que quando a elefanta morreu, os outros membros do bando foram levar ramos de acácia para ela comer. Tipo assim,
vozinha, levanta, o bando vai embora. Vó, a minha foi há 1 ano atrás. Por isso que me deu saudade. O Emerson teve saudade de um elefante, pensando na avó, no elefante, na mãe. Sim, isso nos une. Essa é a evolução. É assim que o nosso princípio converge. Eu pergunto para vocês, por que temos tanta dor e tanto sofrimento hoje? Essa pergunta os judeus tentaram responder de uma forma. As igrejas cristãs antigas eliminaram a reencarnação e criaram uma coisa abominável, absurda, chamada pecado original. E um dia eu perguntei para um rabino, eu sou de família judia, eu perguntei para um rabino, esse negócio de Adão e Eva, o rabino falou assim: a história é para ser contada para criança, e a interpretação está no Talmud. O Talmud diz que Deus criou Adão, que significa humanidade. Adão não é nome de Adão, é coletivo de humanidade. Também significa barro vermelho, daí a história vermelho, a história de que o homem foi feito de barro, a figura de linguagem. E ele fala que Deus criou a humanidade, criou o homem, e percebeu que o homem estava inerte, não se movia, não falava. E aí ele cria Rava. Rava não é Eva, Eva não é mulher, não saiu da costela. Eu amo tanto a minha esposa, vai tirar da costela, pega coisa melhor para fazer a mulher então. Rava significa alma. E Deus criou a alma e fez com que a alma habitasse Adão. Isso é contado para crianças entenderem que todos nós temos uma alma dentro de nós e nós estamos aqui para aprender alguma coisa através dela. Nesses mundos primitivos, as entidades, os espíritos que nascem e vivem, não se sentem responsáveis por mal, não conhecem o caminho do certo ou do errado. Eles aprendem como as nossas crianças fazem. No momento em que nós entendemos o sentido da vida, que nós sabemos que machucamos, que nós sabemos que podemos auxiliar, nós entramos num mundo de expiação e provas. Aqui nós corrigimos os erros que cometemos e mostramos que temos condições de seguir para frente. Agora, qual a característica básica dos mundos de expiação e prova? Ah, não fui eu que fiz isso. Gente, ninguém veio abrir centro. Onde já se viu? Mãe, eu fui mal na matemática, porque a professora não gosta de mim. Ninguém fala, eu não estudei. Ninguém fala, olha, ninguém chegou no centro antes porque aconteceu um problema de saúde. Por favor, não foi o caso aqui. Mas essas coisas acontecem todo dia com a gente. O que nos diferencia das sociedades de regeneração, e nós já estamos entrando nesse tipo de sociedade, é que ao contrário das sociedades em expiação e provas, as sociedades em regeneração são compostas principalmente por espíritos bons? Não! Gente, não se transforma água em vinho de uma hora para outra, só se for Cristo, porque nós aqui não fazemos não. Uma sociedade de regeneração é uma sociedade de gente responsável. Errei, me perdoa, vou tentar fazer diferente. E agora me veio um aspecto. Nós acreditamos em reencarnação e existência após existência corremos atrás do nosso rabo, ou seja, repetimos sempre os mesmos erros. E por que alguns grupos, por exemplo, os judeus cabalísticos não falam em reencarnação, embora acreditem? Porque eles falam que as pessoas que acreditam em reencarnação deixam sempre para a encarnação seguinte o trabalho que deveriam fazer hoje. Isso é uma realidade? Procrastinação? É uma realidade sim. E a gente vê com frequência em nós mesmos, não nos outros. Quantas coisas você olha para o espelho e fala, não vai dar. Isso não dá. Tá? Acima dessa sociedade de regeneração, existe uma série de outras esferas. E eu pergunto para vocês, existe um fim para a evolução? Chico pergunta para Emmanuel a respeito de Jesus, e Emmanuel responde para o Chico que Jesus foi o espírito mais evoluído que encarnou entre nós. E quando Chico fala a respeito do universo, Emmanuel pede para que ele se cale, porque ele não entenderia nada.
Jesus evolui tanto quanto qualquer um de nós. E prestem atenção, eu não falo isso com qualquer tipo de sentimento que tente diminuí-lo. Muito pelo contrário. É exatamente sabendo que a evolução é uma lei divina que a vida do Cristo na Terra torna-se ainda mais bonita. Em vez de vê-lo como um privilegiado, você vê uma pessoa que venceu todas as dificuldades do preconceito, da dor, do sofrimento e muito mais do que isso, muito mais do que os pregos da cruz. O que doeu nele, pode ter certeza, foi por volta de 40 anos de incompreensão entre nós. Porque se hoje nós não conseguimos compreendê-lo direito, imagina há 2000 anos atrás. Então a evolução ela é eterna, ela segue infinitamente. E quanto mais alto, quanto mais evoluído, mais o nosso eu pessoal está próximo do eu divino. Por isso que Jesus falava que ele e o Pai eram um. Qualquer um de nós, ao praticar a caridade, ao procurar amar o próximo é difícil, que sejamos gentis, sejamos no mínimo educados. Isso já é enorme no mundo que nós vivemos hoje, já é um passo enorme. Nesse momento, nós sintonizamos com essas esferas e com o nosso Criador. O universo não existe para que a nossa noite seja colorida. As muitas moradas da casa do meu pai, como Emmanuel fala, têm especificidades. Existem mundos em que a vida não atinge a parte física. Existem mundos em que a vida é exclusivamente espiritual. Existem mundos como o nosso, já foi, verdadeiramente mundos prisão, onde os espíritos literalmente renascem dentro de um cárcere. E nós evoluímos e nos transformamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz alguns aspectos tão maravilhosos que nós não conseguimos entender direito. Eu vou mostrar os últimos 2 slides que eu vou projetar. Eu vou sugerir que nós façamos uma interpretação um pouquinho diferente daquela que normalmente a gente faz. No capítulo 3, que coloca as moradas na casa do meu pai. Em 1965, 2 engenheiros da Bell Telephonic, nos Estados Unidos, estavam instalando uma antena para captar ondas de rádio. E eles perceberam que quando eles mudavam aquela antena de um lado, mudavam a antena do outro, para ver se diminuía a interferência, eles percebiam que existia uma pequena interferência que vinha de todos os lugares do céu. Esses 2 homens, Penzias e Wilson, ganharam o prêmio Nobel de Física por isso. Eles não eram estudiosos, eram engenheiros. Essa imagem que vocês estão vendo é aquela radiação que aqueles 2 americanos detectaram. E aqui no caso a imagem de todo o nosso universo. Essa foi uma imagem obtida pelo satélite WiMAP da NASA. Isso mostra que o nosso universo nasceu e foi parido também há 13,7 bilhões de anos. Esse universo tem um período de vida e vai desaparecer também. Como tudo no universo nasce, se desenvolve e acaba retornando à sua origem. Na época que as pessoas olhavam para o céu e viam essas nuvens de gás, falavam: o que essas nuvens de gás fazem lá em cima? Foi um astrônomo americano chamado Edwin Hubble, que mostrou que não era gás, eram galáxias. E existiam milhares, e hoje nós acreditamos que existem trilhões dessas estrelas. A vida não existe só no plano físico. Quando você pega o livro A Caminho da Luz, e Emmanuel fala que no início das grandes civilizações da Ásia, da África e da Europa, espíritos vieram do chamado orbe do cocheiro e renasceram entre nós, vindos daquilo que nós chamamos hoje dentro do espiritismo do orbe capela. Se vocês pegarem os livros de astronomia, Capela não tem planeta, nenhum planeta, tem 4 estrelas. Ou Emmanuel está errado, ou tem alguma coisa aí. Quando você pega, existe um livro do
Chico, o autor é Humberto de Campos, ele descreve a vida no planeta Marte. Eu tinha 13 anos, já tinha lido vários. Minha avó falou: olha, acho que você gosta porque fala de Marte. Quando ela me deu o livro, eu comecei a ler. Quando eu terminei, eu peguei e botei do lado. Eu sabia que estava de acordo com o que a gente acredita em termos de ciência. Está tudo errado. Não tem nada. Aquilo é um deserto. Não tem homenzinho verde escondido atrás de pedra nenhuma. Eu não estaria falando isso aqui se hoje eu não tivesse uma solução para essa minha ideia. Um dia minha mãe, faz 2 dias que minha mãe completou 19 anos de desencarne. Uma mediunidade que eu nunca vi igual. Quando ela descreveu a sociedade em que ela vive, quando ela me levou para lá, e ela falou assim, literalmente, a vida existe em qualquer lugar. Aquela sociedade, ela não está no céu, ela não está em nenhum outro lugar, ela está aqui entre nós, vibrando de uma forma diferente. A ciência não consegue enxergar aquilo que não estiver na mesma frequência vibratória dos instrumentos, dos pesquisadores que estão avaliando. Aquelas pessoas que vieram para cá de capela, o corpo físico delas se assemelhava ao nosso perispírito. E eu vou mostrar para vocês uma frasezinha do próprio Evangelho mostrando que isso é possível. São universos e dimensões paralelas. Existem mundos, como eu falei para vocês, que a vida hoje só existe nas esferas espirituais. Os próprios hindus falavam isso. Os hindus falam que existem esferas espirituais onde crianças nascem. E eu acredito piamente nisso, porque no próprio Evangelho existem várias passagens que sugerem isso. A nossa galáxia, por exemplo, isso que vocês estão vendo, tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. A NASA acredita hoje que existam 40 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Existem infinitas galáxias como essa e diferentes dessa. Ter isso tudo apenas para colorir o céu noturno, eu não devo falar. A visão hoje mais discutida é que cada universo é uma bolha e a vida se apresenta em cada universo de forma diferente. Junto de cada universo físico existem vários universos extrafísicos, todos ligados. Eu lembro que um dia eu perguntei para o meu amigo, o meu companheiro espiritual, aquele que me dá o puxão de orelha de vez em quando, como que era o orbe terreno? Era uma cebola? Ele falou, não. Os planos espirituais, o orbe terreno parece muito mais com isso daqui. Uma bola de sacu. Um conjunto de esferas, todas elas interligadas pela força do pensamento e da emoção. E várias dessas esferas, as pessoas só penetram através do túmulo, são chamadas de esferas de refazimento, mas ele comentou na época que várias dessas esferas, além da porta aberta pelo túmulo, crianças nasciam, cresciam numa velocidade muito mais rápida do que a gente podia imaginar. A gente vai chegar lá rapidinho. Se é real ou não, a gente tem que discutir. Quando nós olhamos uma sociedade como essa, primitiva, tecnologicamente, nós achamos que esses espíritos são espíritos necessariamente primitivos. Não. Nós temos grandes líderes, grandes personagens da história da humanidade que nasceram em sociedades assim. A nossa capacidade de interagir uns com os outros foi muito prejudicada depois que nós saímos dessa condição. Os soldados americanos uma vez perguntaram para um índio chamado Cavalo Louco por que os Sius eram tão bons guerreiros. E ele responde: porque cada guerreiro Siu vê o outro como seu irmão. Vocês acham que qualquer um deles sobreviveria nesse mundo sozinho? É muito pouco provável. Nós vivemos em sociedade como fruto dessas interações aqui. Cada um de nós tem que aprender ao longo da sua história. E essa história é muito ampla. Quando você olha essa mão,
Essa mão é de um macaco, um Australopithecus, gênero Australopithecus. Essa mão tem 3,5 milhões de anos. Essa mão é igual à sua. Essa mão tem condições de produzir trabalho. Essa mão tem condições de transformar o mundo ao seu redor. Muitos acreditam que uma das primeiras características do homem a sofrer transformação são as mãos. E isso permitiu a ele desenvolver uma série de atributos. É bonito quando você olha isso. Dessa mesma época, existe uma pegada no sul da Etiópia de uma mulher que corre do lado de uma cria, da cria dela. Aquela mulher está protegendo a própria criança. E você vê que são pés essencialmente humanos. Nós estamos há muito tempo nessa jornada. No momento em que nós entendemos o sentido da posse, no momento em que você entende o que você pode fazer com o poder, e você se apega a ele. O poder não é ruim, o dinheiro não é ruim, ele pode fazer muita coisa boa. Uma vez perguntaram para Antônio Hermínio de Moraes, uma das famílias mais ricas e empresários desse país, ele mantinha o Hospital Beneficência Portuguesa funcionando, com grandes doações. Uma vez perguntaram para ele por que ele não fazia propaganda da caridade que ele prestava ao hospital. Ele falou: aquilo que é propaganda é marketing, não é caridade. E ninguém sabia que ele trabalhava como diretor do hospital, o que ele fazia lá. No momento em que nós entendemos o poder que isso tem, nós também temos que passar por isso para compreender como é duro não ter o mínimo disso para comer. Às vezes a gente se revolta por coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Um dia eu perguntei para um amigo, por que as coisas tinham que ser tão difíceis? Ele falou: lembra da tua mãe. Quando eu lembrei da minha mãe, eu lembrei de histórias que os meus tios e tias contaram dela, da fome, das dificuldades, do quanto que ela queria estudar. Nós nascemos no lugar certo para aprender com as experiências que os outros nos oferecem também. A família, ao mesmo tempo que é uma escola, é um grande hospital, em que somos socorridos, é inevitável isso. E nós temos que nos livrar hoje desse sentimento de profunda solidão que nos envolve. As pessoas se fecham, elas são egoístas, elas são egocêntricas, elas não se importam. Muitos acreditam que o ódio é o pior dos sentimentos. Não é. E eu provo para vocês com facilidade. Quando um espírito não nos ama, eu não vou usar o termo ódio porque é muito pesado, mas quando eu falar não nos ama, vocês já sabem a que eu estou me referindo. Quando um espírito desencarnado ou encarnado não nos ama, ele se encontra tão ligado a nós que a hora que nós escutamos, mesmo sem perceber, as suas sugestões, ele também escuta o que nós pensamos. Eu lembro de um menino que ele virou assim para o mentor espiritual dos nossos trabalhos de desobsessão e falou assim, ele se incorporou na médium, ele se projetou sobre a médium. O menino falou para a médium: eu ouço eles pedindo para eu bater nela, bater na própria mãe. A entidade virou para ele e falou: se você pode escutá-los, eles também podem te escutar. Pegue o Evangelho e leia. Você é responsável pelo que você faz. Obsessão é sintonia, tá? Sempre sintonia. E o tratamento dos processos obsessivos é quebrar a sintonia, mudança de postura, mudança de hábito, mudança de vida, que é difícil, mas a gente tem que fazer. Não adianta ficar pintando quadros bonitos que não resolvem nada, gente. Vamos perder mais uma existência enxugando gelo. Tirar essa solidão é um trabalho da nossa sociedade, porque se nós não fizermos isso, nós viraremos código de barra. Nascemos para consumir, levar a vida como se a vida não tivesse objetivo algum. Olha, eu me recuso a acreditar que eu estou aqui para fazer empréstimo em banco, para comprar carro, comprar eletrodoméstico. E graças a Deus que Ele me permitiu isso. Mas você não pode, isso não pode ser um mundo. Há 8 anos atrás eu queria ir embora. Eu sou um ex-suicida de muitas existências. E quando eu cheguei para minha filha, eu falei: papai quer ir embora, filho. Eu morava
minha filha estava, ele é solteiro, trabalha em Araçatuba. Minha filha estava vindo de Santo André com a minha esposa. Eu estava muito triste. A minha filha com 1 ano e meio de idade. Ela que quis ligar para mim. Era o meu último dia aqui. Quando eu falei para ela que eu estava muito triste, uma menina de 1 ano e meio falou para mim assim: papai do céu ajuda. Gente, se uma criança de 1 ano e meio não entende que papai do céu ajuda, como que um homem, por mais ignorante que seja como eu, aos 40 não vai entender? A vida é linda e ela nos acrescenta lição a toda hora. Nós temos que lutar contra isso daqui. Se importe com a pessoa que está do teu lado, porque ela está do teu lado exatamente por isso. Tem muita gente que, quando pensa na lei de ação e reação, causa e efeito, quando vê alguém sofrendo, fala: isso é o passado, mas pode ser o teu futuro também. Então aprenda a crescer e a auxiliar. Muitas vezes a pessoa passa por dificuldades ao nosso lado, para que possamos estender a mão. Isso é algo muito sério, a gente tem que compreender essa situação também. E a espiritualidade, ela está em todos os lados. Essa aqui é uma oração que é repetida pelas crianças da reserva indígena de Pine Ridge, no estado de Dakota do Sul dos Estados Unidos. Mas eu gostaria de colocar só uma partezinha, muito pequena. Sou pequeno e fraco. Wakatanka significa ó homem do alto. Homem do alto. Wakam. Sou pequeno e fraco. Preciso da tua força e sabedoria. Permita que eu caminhe na beleza e faça que meus olhos contemplem para sempre o vermelho púrpura do sol poente. Faça-me sábio para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor ensinou ao seu povo. E eu conheço uma outra versão dessa oração que fala assim: faça-me sábio para reconhecer a sabedoria que escondesses debaixo de cada pedra, em cada gota de chuva. Por isso, essa gota de chuva aqui, trazendo o mundo inteiro. Busco força não para ser maior do que o meu amigo, mas para lutar contra meu maior inimigo, eu mesmo. Quando essa oração foi traduzida da língua Nadoesu, aquele indivíduo nunca tinha escutado a respeito de Jesus, nunca tinha entrado em contato com uma sociedade cristã. Um aspecto muito interessante é que, olha o desejo dele: quando a minha vida estiver no ocaso, como sol poente, que meu espírito possa ir à sua presença, sem nenhuma vergonha. No dia 13 de fevereiro de 1999, quando minha mãe faleceu, eu virei para ela e falei: mãezinha, mãe amada, 50 anos vão nos separar. Todos os dias irei lembrar de ti. Há 2 anos eu recebi uma psicografia dela através do Newton Stuck. Já tinha recebido uma através do Carlos Bacelli. E quando eu li, o estilo era da minha mãe, a assinatura muito parecida com a dela, mas não tinha nenhuma informação extraordinária. Para aqueles que não acreditam, não há como provar nada ali. Mas eu conheço o estilo dela, a assinatura dela. E mais importante, na primeira mensagem que eu recebi dela, 6 meses depois dela falecer, quando eu cheguei no centro, durante exatamente 10 horas, eu tive choro compulsivo por 10 horas. Eu não estava para receber mensagem, eu estava como motorista da esposa de um pastor evangélico. Só para vocês terem noção. Ele não podia levar e ninguém podia saber que a mulher dele ia no centro espírita. Então o amigo levou. E eu recebi mensagem e ela não. No final da reunião, eu me senti leve. Eu virei para essa minha amiga, que é dentista, da minha faculdade, e falei para ela: nossa, estou leve. E ela comentou com uma outra dentista que estava do lado, que havia perdido o filho, que tem uma história muito linda, e que foi, acho que, secretária de saúde de Ilha Solteira. Virou para ela e falou: ele está melhor. Essa mulher virou para mim e falou assim: pergunta para ele quem que é a mulher de cabelo preto, bem curtinho, preto assim, azul, hein? Quem que é o homem alto, bigode e roupa social? Porque esse homem estava acompanhando essa mulher, e essa mulher
mulher tinha um olhar tão amoroso com relação a ele, que era por isso que ele estava chorando. Ele chorava pela proximidade daquele espírito em relação a ele. Pergunta se não é a mãe. Se alguém quiser, eu mostro a foto tanto do meu avô como da minha mãe, que está na minha carteira. E naquele dia que ela adentrou as esferas invisíveis, eu pensei nesses 50 anos para que eu fosse até ela. Quando o Newton Spook me entrega a psicografia, gente, é linda. Ela está livre, ela fala: ninguém me acusa, filho, dos meus erros, porque eu trouxe para cá o bem que eu pratiquei, embora muito pouco. Ela fala: você consegue, aqui onde eu vivo, você consegue sentir o amor do Cristo na luz do sol que nos banha e nas flores que se abrem. Minha mãe era uma poetisa, semi-analfabeta. E aquilo me tocou profundamente. Na hora que eu li, eu não nego para vocês que 2 pensamentos me assaltaram. Eu não quero ser professor universitário conversando com vocês, eu quero ser amigo. E é nessa hora que a gente lembra desses laços que nos unem, as dificuldades e as oportunidades que a vida oferece. Eu fiquei super contente porque ela está super bem, mas me deu uma tristeza depois. Eu tive esse pensamento: mãezinha, aonde a senhora está, eu não vou. Na mesma hora eu escutei: mas se você não puder vir, eu irei até você. E aí você entende que a força que nos empurra para frente é uma força cujo nome é muito pequenininho, é o amor. É ela que nos induz à transformação. Calma, tenha paciência consigo, mas ao mesmo tempo queira a transformação. Isso é muito importante, porque esse reino de Deus, ele está dentro de nós. É quando você consegue superar aquilo que você é. Jesus coloca isso no Evangelho de Lucas de maneira muito clara. Todo mundo olha esses quadros falando como que é a vida nas esferas superiores. A vida nas esferas superiores é assim. É você ver aquele senhor que às vezes não tem o que comer, ele está com a violinha cantando com os netos. A pessoa aprende com a vida, ela não se revolta. Não é ter comodismo, é não sentir revolta, porque a revolta nos impede de aprender com as dificuldades, e isso tem que ser encarado de maneira muito séria. Buda fala que 2 são os grandes problemas que fazem com que a dor e o sofrimento surjam: o desejo e a ignorância. E não existe ignorância pior do que a ignorância a respeito de si mesmo, criar imagem falsa a respeito da própria pessoa. E Emmanuel ainda acrescenta 2 características nossas: uma, a ignorância, e outra, a preguiça. Olha, não são formas muito elogiosas de falar, mas é a nossa realidade. Às vezes é muito mais gostoso você ficar parado olhando o mundo passar do que trabalhar para fazer com que esse mundo seja um pouco melhor. Às vezes nós pensamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas ninguém pensa em deixar os filhos melhores para o mundo. Eles criam o mundo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vivemos hoje uma época em que os adolescentes não aceitam falar não. Nós temos obrigação de prover, sustentar e criar uma sociedade que não sabe lidar com contrariedades. E olha, eu não sei quanto a vocês, mas contrariedade é uma das coisas que nós mais temos. Quando eu vejo esse senhor, quando eu vejo a simbologia do lava-pés, e se não me falha a memória é João que descreve, pra vocês terem uma ideia, lavar o pé de um homem só era digno dos escravos ou da sua esposa, porque a esposa, infelizmente, nas sociedades primitivas, valia pouco mais que o próprio escravo. E Jesus coloca que aquele que quiser ser o maior, que sirva aos outros. Aquelas pessoas que passaram pelas experiências de quase morte, eu conheci um senhor assim. Quando você estuda o que acontece com a vida dessas pessoas, depois que elas tiveram aquele vislumbre do outro lado, elas comentam que durante aqueles breves momentos, elas se sentiam ligadas a todos os outros.
E nós somos ligados a todos os outros. A nossa separação é uma ilusão. E aí você lembra de Jesus, quando pedia para que nos amássemos de maneira fraterna a todos os outros. Eu sei que esse amor é difícil de se conseguir, né, para entrar nesse reino dos céus, nesse estado de espírito, mas tudo tem um começo. Eu acho que o começo é através da gentileza, através da educação, como coloca Meimei. Quando vocês olham imagens como essa, todo mundo imagina o médico sem fronteira auxiliando a criança que nasceu numa região miserável, a senhora que está recebendo esse jovem cristão a cesta básica. Besteira! Você recebe o que você dá. Não existe caridade unidirecional. E caridade é tudo aquilo que você faz de maneira desapegada, em prol, em benefício de alguém. Pode ser uma oração, pode ser o teu silêncio. Na hora que você ia fazer uma crítica que não ia trazer nada de bom, o indivíduo se calou, ele foi caridoso. Quando eu olho esse jovem, ele também está recebendo dela. Eu não sei não, mas quem que não gostaria de ter uma criança dessa daqui no colo em bons momentos? E a vida é assim. Chico, um dos momentos mais difíceis da existência dele, eu vou encerrando por aqui, ele pede para Emmanuel procurar por Maria, aquele espírito sublime que a nossa irmã mencionou na sua oração, o seu manto azulíneo de proteção, de aconchego. E Chico pediu para que Emmanuel obtivesse dela uma explicação e um caminho a seguir. Momentos depois, dias depois, Emmanuel vira para Chico e fala que tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins passam. Que nós venhamos a aprender com eles. Que nós lembremos da própria frase de Jesus no Evangelho de Tomé, quando os apóstolos e discípulos perguntam para Jesus o que fazer para tornar a vida melhor e produtiva. Jesus responde literalmente: sede transeuntes, ou seja, tudo é passageiro. Aprenda com tudo aquilo que se coloca na sua frente, porque eu lhe dou uma certeza muito clara, que o último dia nosso nessa esfera, ele simplesmente antecede o primeiro dia no outro. Não existe mais condições para que entre nós exista o medo e o receio. Aqueles que têm, eu sugiro então que trabalhem acima de tudo em prol daqueles que estão no seu próprio ambiente, porque isso tem uma capacidade de transformação infinita. Não existe problema da alma, do corpo, que não sofra profunda influência do nosso estado de ânimo, da caridade e do amor que nós doamos e recebemos. Vamos repensar a nossa existência, como disse a nossa irmã, levar em conta a reforma íntima, lembrando que a oportunidade nos foi dada por muita dificuldade. Eu falei para vocês das minhas tendências suicidas, duraram muito tempo. Um dia eu cheguei em Rio Preto, num centro espírita, em que o médium, o senhor já de 70 anos, o seu Francisco, ele conversa com o seu mentor. Parece que ele está falando com o seu coração. Tudo que ele fala você já ouviu. E aí você entende por que você está falando com o seu mentor. O seu mentor fala com você o dia inteiro. Eu não falei para ele que eu estava triste, que eu queria iniciar uma nova jornada. Ele virou para mim e falou: você acha, teu amigo está falando, você acha que foi fácil para eles encontrarem uma casa de pessoas muito pobres para te ensinar o mínimo, e uma casa que valorizasse a educação para que você pudesse se desenvolver? Você acha que foi fácil te arrumar um emprego? Você acha que foi fácil convencer a sua esposa a vir junto? Ela não queria, não? Não me respondeu. Certo, foi convencido. Então aproveita a oportunidade que te foi dada, porque ela é única, a vida é única. É isso que nos torna espíritas, ter esperança de transformação, esperança de continuidade. Que Deus vos abençoe profundamente nas vidas e que lhes dê todo o amparo necessário. Muito obrigado.